Oi, meninos, bom dia. Hoje a gente vai falar da avaliação fisioterapêutica de joelho. Semana passada a gente falou de quadril, hoje a gente dá continuidade e vai falar do joelho, tá? Seguindo. A afirmativa. A articulação do joelho é uma das articulações mais fortes e mais importantes do corpo humano. Por que essa afirmativa ela é verdadeira? Porque o joelho ele é considerado uma das articulações mais fortes e mais importantes do corpo humano. Porque o joelho ele é responsável por manter o peso de praticamente todo o corpo. O joelho ele faz a propulsão do corpo, então ele com movimento de flexão e extensão é possível se realizar a caminhada, subir e descer escada, sentar, levantar. Então o joelho ele tem uma importância muito grande. Se eu fosse quantificar para vocês, aproximadamente 70%, de 60% a 70% aproximadamente, se eu fosse quantificar, são pacientes que chegam na clínica para mim com queixas de joelho. Então, assim, é uma articulação que ela tem uma demanda muito grande no dia a dia, tá? Então, ela é responsável por uma demanda muito grande. Muitas das vezes, a gente está acima do peso, a gente fica no sobrepeso e o joelho sofre com isso. A gente vai falar um pouquinho da avaliação do joelho, como é que a gente pode estar fazendo essa avaliação e como é que a gente pode estar atuando da melhor forma. Então, primeiramente, a gente precisa coletar, né? Saber se esse meu paciente que chega para mim no consultório, seja na clínica, seja no hospital, no ambulatório, enfim, tá? Então, esse paciente que chegou para mim, a gente precisa novamente entender como é que foi o mecanismo de lesão. Teve algum acidente? Não teve algum acidente? Apareceu de forma insidiosa? Então, a gente precisa realmente entender como é que começou essa patologia do paciente, como é que iniciou essa dor do paciente, como é que iniciou essa perda de movimento. A gente precisa entender de que direção veio a força lesiva. Se teve alguma lesão, né? Se ocorreu algum trauma, qual foi a direção que veio? Porque é importante a gente entender. Entendendo a direção, a gente pode direcionar o nosso atendimento, tá? A gente pode direcionar se foi músculo, se foi ligamento, provavelmente que ligamento foi esse, tá? O que o paciente ele é capaz de fazer funcionalmente. Então, assim, o paciente ele ainda consegue andar, ele consegue sentar. Há quanto tempo ele está sem andar? Quanto tempo ele está sem conseguir sentar e levantar? Tem estalido? Houve algum estalo quando ocorreu a lesão? A lesão ela ocorreu durante a aceleração, desaceleração ou quando o paciente estava se movendo a velocidade constante. Tudo isso é importante, porque isso daí, de novo, repetindo, vai direcionar qual foi a lesão. Se foi o ligamento anterior, posterior, se foi o lateral, tá? Os colaterais. A articulação ela está inchada, tem edema nessa articulação, a marcha do meu paciente é normal, então a gente precisa compreender as fases da marcha, tá? Para poder dizer se ela realmente está normal ou se ela está anormal. Se ela está anormal, onde é que meu paciente, qual é a fase do meu paciente que está alterada? Que tipo de calçada esse meu paciente utiliza? Tá? Tudo isso é importante a gente compreender, porque uma vez que a gente compreende isso, a gente pode mudar. Então, meu paciente ele está utilizando calçado errado, não é adequado para aquele momento. Então, tudo isso eu preciso entender, eu preciso compreender. Quando eu falo da observação, quando a gente fala de joelho, a gente precisa novamente fazer os exames das outras articulações adjacentes. E aí a gente tem quem? A gente tem tornozelo, a gente tem quadril, que a gente falou na semana passada. A gente tem coluna também.
tá? Então, assim, apesar de fazer uma avaliação postural global, a gente precisa ver nosso paciente de forma global, a gente precisa focar nas articulações adjacentes. Então, aí é muito importante a gente focar quadril e tornozelo, tá? Tem dano tecidual, tem edema, a temperatura. Como é que está essa temperatura? Ela tem uma temperatura mais elevada ou não? Uma temperatura normal? Tem hipersensibilidade, tem alteração da sensibilidade, seja não só a hipersensibilidade, mas de repente uma hipossensibilidade. A hipersensibilidade é o aumento da sensibilidade. A hipossensibilidade é uma diminuição. Durante o movimento, tem alguma anomalia, tem algum estalido ou crepitação, tem algum barulho anormal? Eu preciso também observar a marcha. O comprimento do passo do meu paciente está no esperado? É o padrão? É o normal? A velocidade dessa marcha? De repente eu tenho uma marcha mais lentificada por conta de alguma patologia no joelho, de alguma alteração no joelho. Tem movimento anormal da patela, da pelve, do quadril, do tornozelo. Pode ser de membro superior também. Então, a gente precisa realmente observar o nosso paciente como um todo. Quando eu vou para a inspeção, eu preciso lembrar que eu preciso olhar meu paciente como um todo. De novo falando, a gente precisa ver o nosso paciente na vista anterior, lateral e posterior. Tá? Então, a gente não pode esquecer, a gente não pode... eu olhei só a frente, pronto, é um problema na patela. E aí esquecer do resto, porque eu posso ter um problema na patela, mas posso ter alguma outra coisa na região posterior. Então, na posição em pé, na vista anterior, eu vou precisar me ater a algumas características. Então, meu paciente tem joelho valgo, ele tem joelho varo, a patela dele está normal, de repente eu tenho uma patela alta, uma patela baixa, uma patela mais medializada, eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, buscar aqui a setinha, tá? Então aqui a gente pode observar, né? Seria meu paciente na vista anterior, tá? Seriam algumas anomalias que eu poderia encontrar no meu paciente. Então aqui, quando eu tenho um joelho, deixa eu voltar aqui minha setinha, tá? Quando eu tenho um joelho se aproximando, eu tenho o que a gente chama de joelho valgo, certo? Aqui nessa figura do meio, eu tenho o joelho normal. Então, é normal meu joelho ter uma certa angulação voltada para dentro, tá? O que eu não posso ter é um exagero, igual nessa figura, nessa primeira figura aqui, tá? Nessa última figura, a gente observa um joelho varo, então eu tenho um afastamento do meu joelho, tá? Essa linha verde é uma linha de normalidade, então essa linha vermelha eu tenho um afastamento, certo? Então essas são algumas anormalidades que eu posso observar no meu paciente na vista anterior. Aqui são algumas anormalidades patelares. Então, o normal é que a patela ela se posicione desta forma, como vocês estão vendo nessa figura. Tá? Se eu tiver uma patela mais baixa, ela vai se posicionar abaixo do côndilo. Se eu tiver uma patela mais alta, ela vai se posicionar mais acima. Então, são essas três posições de patela que eu posso observar. Uma é a normal, uma é o padrão e as outras são patelas posicionadas de forma anormal. Na vista lateral, eu vou avaliar se os joelhos eles se apresentam em hiperextensão. E, de novo, as anormalidades patelares. Então, aqui nessa figura que vocês estão observando, nessa primeira figura, eu tenho o que a gente chama de um joelho normal. Nessa segunda figura, eu tenho o que a gente chama de joelho hiperestendido. Então, eu tenho um joelho em hiperextensão.
ele faz uma extensão anormal de joelho. Na vista posterior, eu posso observar, né? Confirmar uma normalidade em valgo e uma normalidade em varo, e eu vou olhar a área poplítea. Então, essa de verde é a área poplítea, tá? E aí eu vou estar observando para ver se tem alguma anormalidade, ou se está tudo normal. Aqui é só um exemplo para vocês de um cisto sinovial, né, o cisto de Bach, na área poplítea. E aí eu também posso observar com o meu paciente na posição sentada. Então eu posso observar o meu paciente na posição de pé, na vista anterior, na vista lateral e na vista posterior. Na vista anterior, só relembrando, o que eu preciso me ater? Então eu vou me ater às anormalidades de joelho. Meu joelho, ele é normal, ele está em varo, ele está em valgo. Na vista lateral, eu vou me ater mais à questão do joelho, se ele está hiperestendido ou não. E na vista posterior, eu vou observar a área poplítea, certo? E na posição sentado, eu vou novamente observar o posicionamento da patela, mas eu também vou observar alterações ósseas, então aumento anormal de volume nessa região do joelho, eu consigo observar melhor na posição sentado e observações de torção tibial. Ó, aqui é um paciente na posição sentada, então eu consigo observar melhor a articulação mais internamente, tá? Eu consigo expor um pouco mais essa minha articulação. E aí eu vou observar se tem rotações tibiais ou se eu tenho um edema maior nessa região mais interna. Quando eu falo da palpação, tem algumas regiões importantes a serem palpadas. Então eu tenho a palpação com o joelho estendido e com o joelho flexionado. Vamos voltar lá no joelho estendido. No joelho estendido, o que eu preciso? Quais são os pontos mais importantes de palpação? A patela e o tendão patelar. Então, a gente precisa palpar ali a região da patela e seu tendão. A superfície cartilaginosa da patela. Então, assim, a patela como um todo. Eu preciso palpar a patela como um todo. Patela, tendão, cartilagem, tudo que está em volta da patela. Eu preciso palpar o músculo quadríceps e sartório, tá? Eu preciso palpar os ligamentos, principalmente o ligamento colateral medial e a pata de ganso. A pata de ganso ela é constituída pelo sartório, grácil e semitendíneo, então eu preciso palpar a pata de ganso. Tensor da fáscia lata, trato iliotibial e cabeça da fíbula, a gente não pode esquecer. Então, assim, eu preciso palpar toda essa região, todo esse meu complexo do joelho para me poder entender. De repente é um problema muscular, a gente tem ali um problema no quadríceps, um problema no sartório, um problema na pata de ganso. Eu preciso entender qual é o meu problema com o joelho. O que está me impedindo aquele paciente de sentar? É uma tendinite? É um problema em tendão de algum músculo? Não, é um problema de superfície capsular. Então eu preciso compreender. A nossa avaliação ela é feita para a gente compreender o problema do paciente. Se a gente compreender o problema do paciente, a gente consegue fazer um tratamento mais eficaz e a gente consegue resultados mais satisfatórios. Então a gente precisa realmente compreender o problema do paciente. Não é chegar num atendimento, eu vou fazer um protocolo. Aí eu peço para o meu paciente fazer bicicleta, ele vai fazer cinesioterapia, ativo, resistida. Não, eu preciso compreender. Quanto melhor a minha compreensão com relação ao problema do meu paciente, melhores serão os meus resultados. A gente precisa fazer uma avaliação diferencial, certo?
Na palpação com o joelho flexionado, o que é importante para mim palpar? Eu preciso palpar a linha articular tibiofemoral, platô tibial. Então, na posição do meu joelho flexionado, eu consigo realmente ter uma melhor palpação do meu platô tibial. Eu não consigo palpar com o meu joelho estendido. Então, com o meu joelho flexionado, eu já consigo palpar melhor essa região do platô tibial. Côndilos femorais, músculos adutores. A minha palpação posterior com o joelho ligeiramente flexionado. O que eu consigo palpar posteriormente com o meu joelho ligeiramente flexionado? Então aí a gente tem os músculos posteriores da coxa, o gastrocnêmio, tá? Então a gente precisa palpar tudo. Tá, gente? A gente precisa palpar tanto na parte anterior, a gente precisa pensar que o joelho ele precisa ser palpado numa posição em que ele está estendido, numa posição que ele está flexionado, a gente precisa palpar a musculatura posterior. Aqui na figura, deixa eu só buscar a setinha aqui para vocês, tá? Então aqui na figura eu consigo, ó, essa região, tá? A gente precisa palpar toda essa região patelar, tá? Então, eu mostrei para vocês. A gente precisa palpar tendão de quadríceps. Na letra F, a gente precisa palpar tendão patelar. A gente precisa palpar toda esta região, tá? A gente viu patela, a gente viu cartilagem da patela. A gente tem aqui o côndilo femoral. Viu que a gente palpa melhor os côndilos na posição sentado, tá? A gente viu também que na posição sentado, o que a gente pode palpar na região sentada, hein? O que foi que a gente viu que a gente poderia estar palpando na posição sentada, com o joelho flexionado? Então, platô tibial, a gente não consegue ver nessa posição, a gente não consegue ver platô tibial. Então, a melhor posição para palpar é na posição sentada, tá? Cadê a cabeça da fíbula? Tá? Aqui. Consegui vir para cá. Então, aqui, vocês estão vendo aqui letra C, né? É importante a gente palpar a cabeça da fíbula, tá? Então, a gente não pode esquecer da cabeça da fíbula. Quando a gente fala de movimento, a gente precisa realizar no nosso paciente, pedir para que ele realize. Então, é o movimento ativo. No momento em que eu estou avaliando o movimento ativo, eu estou pedindo para o meu paciente realizar um movimento, aí a gente está falando de flexão e extensão de joelho. Quando ele está realizando o movimento ativo, eu preciso observar quando e onde ocorre cada um dos movimentos e quando esse paciente sente dor, é na flexão ou é na extensão de joelho? Se o movimento ele vai aumentar a intensidade e a qualidade da dor, a quantidade de restrição observável de movimento. Então, assim, não é, a gente não está falando da quantificação do movimento, que seria a goniometria. A gente está falando da restrição observável. O que eu observo? Que meu paciente ele consegue só um pouco de flexão ou ele só consegue um pouco de extensão? O padrão do movimento, então segue um padrão normal ou segue um padrão anormal? O ritmo e a qualidade do movimento das articulações associadas, aí eu falo novamente para vocês, então aí a gente tem quadril e tornozelo, qualquer limitação de movimento que eu consigo observar nesse meu paciente. No movimento passivo, eu também continuo observando quando e onde ocorre, só que agora eu estou realizando o movimento no meu paciente, tá? Se o movimento ele aumenta a intensidade e a qualidade da dor, o padrão de limitação do movimento, e aí tem uma coisa nova no movimento passivo, que é a sensação final do movimento. Então, que sensação final de movimento eu estou conseguindo sentir no meu paciente? Eu estou conseguindo observar e sentir. É uma sensação de movimento esperada, é o normal, ou é uma sensação de movimento anormal? Movimento das articulações associadas
e a amplitude de movimento disponível se mantém o mesmo que dativo. Então, o que a gente tem de novidade quando a gente fala de movimento passivo? A gente tem a sensação final do movimento. Então, que eu como terapeuta, eu como fisioterapeuta, consigo observar, consigo sentir. E aí a gente pode quantificar. A gente partiu de uma ADM ativa e passiva e é o momento que a gente pode quantificar por meio da goniometria quanto esse meu paciente tem de amplitude de movimento. E aí a gente tem o movimento de flexão de joelho, que seria de 0 a 140 graus, e o movimento de extensão de joelho, que seria de 140 a 0 graus. Lembrando que essa amplitude eu utilizo do livro Manual de Goniometria, da Amélia Pascoal. Já enviei para vocês, está lá na plataforma online de vocês. Vocês podem estar estudando e se tiver dúvida, vocês podem estar dando uma olhadinha no livro, que eu mandei em PDF para vocês. Lá tem tudinho, tem eixo, braço fixo, braço móvel, ok? Eu mandei todo o livro para vocês, tá? Então aqui, quando a gente fala de joelho, só botar a setinha aqui, tá, gente? Um momento, ok. Quando a gente fala de braço fixo, a gente tem esta região como sendo braço fixo. E ele vai ficar paralelo à superfície lateral do fêmur, em direção do trocânter maior. Vocês estão vendo aqui, azulzinho, trocânter maior, ok? Ele precisa estar alinhado. Olha como ele está certinho, tá? Essa figura é uma forma de estar avaliando e essa é outra forma de estar avaliando. Então, vamos lá nessa primeira. O eixo vai ser a linha articular da articulação do joelho e o braço móvel vai ser paralelo à face lateral da fíbula, então paralelo à fíbula, em direção do maléolo lateral, certo? E aí eu vou pedir para o meu paciente realizar um movimento, tá? O normal é que eu tenha aproximadamente 140 graus de amplitude articular de joelho. Nessa posição, eu também posso estar verificando. Só que se meu paciente tiver uma hiperextensão de joelho, eu não vou conseguir observar, tá? Então, aqui é uma forma de se avaliar e aqui é outra forma, uma forma alternativa, tá bom? O eixo, braço fixo e braço móvel permanecem o mesmo. Testes musculares, os principais. A gente testa o músculo quadríceps femoral, pedindo para o meu paciente realizar o movimento de extensão. Eu, fisioterapeuta, vou lá e imponho uma resistência para ele. Se ele conseguir realizar com um grau de força assim preservado, eu digo que o meu paciente tem grau de força 5, certo? E aí a gente segue aquela graduação de força muscular. Lembra que eu mostrei para vocês? A gente vai de 0 a 5, tá? Onde 5 é o grau máximo e 0 é o menor, tá? E aí eu tenho o músculo bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. E aí eu vou testar o meu movimento de flexão de joelho e eu vou graduar a força. Meu paciente tendo força máxima, eu digo que ele tem 5 de grau de força. Testes funcionais. Então, eu vou avaliar a função do meu paciente. Eu vou pedir para ele andar, eu vou pedir para ele subir e descer escadas, realizar agachamento, correr na reta para frente, correr na reta para frente e parar sobre o comando. Lembrando que isso somente se meu paciente conseguir realmente realizar, tá? Então eu peço para ele me relatar o que ele consegue fazer em casa funcionalmente, aí eu já tenho uma noção e eu posso estar fazendo meus testes funcionais. Estabilidade ligamentar. Então eu posso estar testando meus ligamentos cruzados e meus ligamentos colaterais. Como posso estar testando meu ligamento cruzado anterior? Eu deixo o joelho do meu paciente em uma posição de
flexão de joelho e eu vou fazer uma força puxando a tíbia do meu paciente para frente. O normal é que eu tenha uma certa estabilidade, então eu sinto uma certa resistência. Se de repente eu sinto que esse meu joelho vem além do esperado, eu posso ter uma lesão de ligamento cruzado anterior. Outro teste que eu posso estar realizando é o teste dos meniscos. Então, vou botar minha setinha aqui. Então, eu deixo meu paciente em posição de 90 graus de flexão de joelho, certo? E aí eu vou fazer uma compressão de cima para baixo, tá? Então, eu vou fazer uma compressão nessa região do meu pé. Então, eu vou comprimir essa região dos meus meniscos. E aí eu vou estar testando o meu menisco, tanto lateral quanto medial. Quando eu faço rotação interna, eu vou estar testando o meu menisco lateral. Quando eu faço rotação externa, eu vou estar testando o meu menisco medial. Tudo bem? Então é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Não esqueçam de usar o fone de ouvido, fica melhor para poder escutar. Dúvidas? Eu estou no WhatsApp, eu estou no chat, eu vou mandar material de apoio também para vocês. Eu vou estar disponibilizando um artigo sobre métodos de avaliação. Vocês podem estar acessando lá na plataforma, tá? Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau.